Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um culto, na presença de Deus, para nós ouvirmos a sua palavra e Ele falar aos nossos corações. Vamos orar para a gente começar o nosso culto nessa noite? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado porque nós temos a oportunidade de ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos faça sentir amados pelo Senhor e, tendo a convicção do Seu amor, nós possamos crer no Senhor, crer, ó Deus, na Tua palavra, ter a vida eterna e compartilhar do Teu amor para os nossos amigos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a história de Nicodemos. Vocês conhecem Nicodemos? Nicodemos foi um homem que ele era um grande religioso da época de Jesus. Ele era alguém que conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a lei de Moisés, conhecia o Antigo Testamento que a gente conhece hoje. E Jesus começa a conversar com ele e Nicodemos começa a elogiar Jesus, dizendo: você é um mestre que vem da parte de Deus, porque você não estaria fazendo os milagres que você tem feito se você não fosse da parte de Deus. E aí Jesus aproveita aquela situação em que Nicodemos estava elogiando a Jesus para falar um ensinamento, trazer um ensinamento sobre o reino de Deus. A grande pregação de Jesus, a grande mensagem de Jesus é que o reino de Deus estava próximo, de que com a vinda dele, o reino de Deus estava na terra. Ou seja, Deus estava presente no meio do seu povo e querendo restaurar o relacionamento que o povo e Deus tinha sido quebrado. Então Jesus veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus. E aí Jesus fala com Nicodemos: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então esse é o ensinamento que Jesus trouxe para Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos ficou assim: como assim nascer de novo? Será que eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e de lá eu nascer de novo para poder ouvir o reino de Deus? Ele não entendeu. E olha que ele era um mestre da lei, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. E aí Jesus disse: olha só, não estou falando de nascer de novo de forma literal, você voltar para a barriga da sua mãe, não. E aí ele continua: olha, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? Esse nascimento de novo não é um nascimento de carne e osso, você voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo. É um nascimento espiritual. É algo que o Espírito faz em nós, que faz dentro do nosso coração e que transforma as nossas vidas. E essa vida nova que a gente passa a ter, ela é tão diferente da anterior que é como se eu tivesse nascido de novo. É como se eu estivesse vivendo uma nova vida, uma nova pessoa, uma nova criatura. É isso que nós aprendemos aqui. E é o que Jesus tem a falar com Nicodemos. Tanto é que depois ele usa um exemplo, o exemplo do vento. Ele diz assim: o vento, ele sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, esse nascimento do Espírito, ele é dado pelo próprio Deus. É Deus quem faz nós nascermos de novo. E é como um vento, a gente nem vê. Quando a gente percebe, nós já fomos transformados pelo amor de Deus e já nos tornamos uma nova pessoa, uma nova criança, uma nova vida que não mais vive como era antes, na desobediência, nas brigas, falando sempre palavras de mal, palavras de maldição. Não, agora é uma nova vida que vive de acordo com a vontade de Deus. E aí Jesus continua conversando com Nicodemos e fica espantado. Como assim? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas que eu tenho a te ensinar? Por quê? Porque conhecer a vontade de Deus, participar do reino de Deus, se converter a Jesus Cristo, não tem a ver com quanto a gente sabe. Não tem a ver com quanto a gente tem de dinheiro. Não tem a ver com a nossa inteligência, com a nossa esperteza, com a nossa beleza ou não. Tem a ver com o nosso coração sincero diante de Deus e com arrependimento. Não tem a ver com conhecimento. Tem a ver com submissão e rendimento e rendição a Deus. E aí Jesus conclui essa conversa, né? Ele continua a conversa com Nicodemos e chega até um versículo muito conhecido, que talvez vocês conheçam,
que diz assim, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é como se fosse um versículo chave de toda a Bíblia, é o versículo que resume o Evangelho. E ele começa com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a primeira coisa que vocês têm que sair dessa noite sabendo. Deus amou você muito. E Ele amou tanto você, criança, que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu próprio Filho. Ele entregou Jesus por mim e por você, para que naquela cruz Ele morresse em meu e em seu lugar. Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, nós recebemos esse presente de Deus pela fé, porque nós cremos, nós confiamos, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande presente que Deus nos dá, a vida eterna. Uma vida que começa aqui agora, com a nossa nova vida transformada, quando nós nascemos de novo. E essa nova vida que começa agora, ela se estende por toda a eternidade. Mesmo se nós morrermos, a gente vai continuar vivendo a nossa vida inteira na presença de Deus na eternidade. Essa é a nossa esperança. Eu queria que você saísse aqui dessa noite com essa certeza, a partir desse culto, de que nós recebemos esse grande presente que é a vida eterna. Uma vida que nunca mais vai ter fim. Uma vida na presença de Deus. Amém? Que Deus os abençoe nessa noite e nessa semana.